Olá, sejam bem-vindos ao Baião de 2 Bits, 10º episódio. Eu sou o Jefferson, estou aqui com o meu amigo Michael. Opa, diga aí, Jeff, depois de mais uma semana aí de muita luta, né? O bom é que depois disso aí a gente fica com a barra de especial cheia aí pra gravar mais um novo episódio. Pois é, rapaz, agora, né? Agora estamos descendo o meio final do ano. É Né? isso aí. E chegamos 2 dígitos, né? Episódio 10, finalmente. Isso, é 10, episódio 10, nota 10, rapaz. Hoje o episódio é bom. Hoje especialmente bom. Pô, especialmente. Nota 10. É, exatamente. Hoje a gente tem muita aventura, né? Muita aventura, muita exploração, muito. Exploração no mar, no ar No e no espaço. Exatamente, rapaz. Com histórias mais ou menos baseadas em fatos reais. Né? Como a gente vai ver. Então tá, vamos começar com Bacon no Baião, né? Post de segunda-feira, né? O Sem Limites. Rapaz, pois é, era uma série que eu já tinha ouvido falar. E eu chamou a atenção pela escalação, né? Que é o Rodrigo Santoro, né? Como o Fernão de Magalhães, né? E o Álvaro Morte como o Canto, né? O Santoro tava um pouquinho sumido, né? Fazia um tempinho que ele não aparecia numa grande produção assim. Pois é, né? Porque ele tinha tido aquela. A última foi o do Netflix, aquele dos 8 Prisioneiros, uma coisa assim. Nossa, o filme eu gostei. Falando sobre trabalho escravo, inclusive hoje, né? Teve uma grande operação sobre isso e tudo. Olha eu datando aí. Nossa, e eles já tinham falado, não, vai ser uma grande produção da Amazon Prime e vai ser em espanhol, e o tempo passou, aí veio o primeiro teaser, né, que tinha lá ele num barco e tudo, e aí depois chegou o primeiro trailer, eu falei, rapaz, ou vai ser um grande desastre, ou vai ser uma boa produção, né? E, cara, eu acho que quando a gente bota uma expectativa muito alta, né, geralmente a gente, né, vem a decepção, né? Não foi, eu acho que muito caso, não. Realmente, tem alguns probleminhas que a gente vai comentar, mas assim, nossa, para uma produção de streaming, cara, ficou excelente, cara, excelente. Em termos de efeitos, assim, você acha que ele tá no nível daquele filme lá de 2015, no Coração do Mar, ou ele perde? Não, Que é do Moby Dick, né? Boa, é aí lá que com tá. Thor. Isso, então, não, ele é diferente. Ele é uma produção mais modesta, mas falando de uma coisa muito mais épica. Isso que é engraçado, né? Porque, só dando um contexto, né? Como a gente comentou lá no post, vale lembrar que qual é a história, né? A história inclusive, rapidinho, no post lá tá de parabéns, viu? Fez um mega contexto histórico lá. Eu que não conhecia muito bem a história, né, verídica, achei bem bacana. Uma aula de história lá. Oh, valeu. Não, assim, eu acho que isso faltou na série, isso é um dos probleminhas, né? Eu não sei se é porque lá em Portugal e Espanha o pessoal já tá tão cansado dessa história, né? Das grandes navegações e tudo, que tá bom. Bom, assim, a história você já conhece, né? Então eu vou contar vou contar outra historinha, né? E a gente, que sofreu as consequências, né? Alguns detalhes a gente não conhece muito, ou passa batido. O que eu achei curioso foi o seguinte, na situação que aconteceu da Espanha e a Portugal, no período do que a história da série se desenvolve, entre 1517 a 1522, né? O que acontecia? Portugal já tinha conseguido já alguns bons resultados da expansão marítima, né? E a Espanha ela ainda estava bem mais pobre e ela estava com uma rivalidade já crescente com Portugal, né? E eles tinham tido algumas guerras, né? Só que
Portugal ainda era muito forte, né? Mas por que tinha essa diferença, né? Assim, vamos resumindo de forma bem resumida, né? A Espanha tinha sofrido mais com a invasão muçulmana, né? Moura, né? No caso. E aí ela gastou mais recursos e mais tempo para poder resolver essa questão com a guerra de Granada, né? E aí se dedicar à exploração marítima, né? E o comércio com o Oriente, né? Acabou ficando na mão de Portugal, porque o caminho mais próximo, né? O conhecido naquela época era basicamente tinha a parte marítima era portuguesa, né? Então, a rota, né, era controlada na época pelos venezianos, os indianos, os otomanos, persas, árabes e ainda tinham os portugueses, como a gente falou. Muita gente, hein? Eita, era muito atravessador. Haja concorrência. Então, é como o pessoal pegasse um navio de guerra, né, fosse para o fim do mundo para buscar especiarias, né, e realmente valiam um peso de ouro, né. E então, nesse contexto, a Espanha estava em um atraso bem grande nesse aspecto, né? Eles já tinham feito o Tratado das Tordesilhas, né? Então eles tinham um problema logístico, né? Porque, aliás, legal, né? Tanto logístico como legal, porque eles não conseguiam chegar nas Índias sem passar por tantos atravessadores, e por outro lado, né? Eles não podiam entrar em guerra com Portugal porque eles iam perder, né? E eles tinham concordado, né? E aí o Fernão de Magalhães, ele já tinha ouvido falar, ele já tinha passado muito tempo na Ásia, né? Mas hoje que seria as Filipinas, né? E lá tinha uma produção de cravos e tudo. E ele, como português, né, poxa, já tinha lutado, né, muito tempo em Marrocos e depois naquela região ali da Indonésia, né, e aí ele voltou para Portugal, né, para até conseguir capitalizar um pouco, né, dos feitos que ele tinha feito, mas ficou uma denúncia, né? É uma denúncia que tinham provas substanciais de que ele tinha negociado com os mouros, o que era crime, entendeu? E apesar de todos os grandes feitos que ele já tinha feito para o reino português, o rei da época falou: não quero papo com o Fernão, não. Mas ele já tinha ouvido falar do Mar do Sul, né? Que seria o que a gente conhece como o Pacífico, né? E já existia essa teoria, né? De que existiria outro caminho, né? E isso já era bem discutido na inteligência, né? Entre aspas, né? Marítima do reino português. Ou seja, ironicamente, Portugal meio que já desconfiava, né? Mas quem tinha maiores dados, ironicamente, era a coroa espanhola, porque um dos exploradores tinha, no Panamá, mais ou menos, já tinha visto esse novo mar, né? Então fala assim, olha, se tem um cara que já ouviu falar e há muitas evidências, então provavelmente deve existir. Aí, né, conta a lenda que o Fernão já tinha um plano. E aí o rei não quis saber. Aí ele, isso em 1517. Aí falou, então tá. E aí ele cometeu uma coisa que foi, né, um misto de... Aí tem todo um contexto se ele foi ganancioso, porque, afinal de contas, né, ninguém ia fazer tudo que ia, né, de graça, né, só pela glória, né? Mas conta a lenda que mas a motivação maior foi justamente o nome, né? Ele queria ser reconhecido como um cara que encontrou outro caminho do outro lado do mundo. O pessoal já tinha uma ideia de que naquela época que o mundo era redondo, né? Porque é um dos problemas que a gente vive hoje em dia, né? Até hoje tem gente que acredita que não é, né? Mas... Meu Deus, pois paciência. Mas voltando à série, né, dado esse contexto inicial, então o que acontece? O Fernão realmente já ia com tudo, né, para tentar encontrar essa nova rota, e nem que ele tivesse que cometer uma traição, né, porque ele estava saindo do reino português e indo para o rival, que era o espanhol, né.
e que era um crime de traição, né, bem grave, né? E aí, daí que começa a série, né, a ficar mais interessante. Isso aí é só no primeiro episódio, calma, viu, gente? E aí entra o personagem do Álvaro Morte, que é o Canto, né? Que ele tá num clima, é engraçado, né? Enquanto o Santoro tá, poxa, você vê a dedicação da pronúncia em espanhol, você vê a emoção do cara e tudo e tal. O Álvaro Morte, ele tá parece como fosse outro filme, entendeu? Que é mais aventura, mais, né, aquela Entendi. coisa mais engraçada, mais TV, né? E quando os dois se encontram, aí a gente começa a ver o filme, ó, a série tendo maior consistência, né? Uhum. Vale muito a pena, são 6 episódios, no caso, os 2 primeiros, eu acho que o segundo dá uma. É engraçado, tem momentos muito bons de suspense, né? Que acontecem algumas coisas lá que eu não vou falar para não estragar, mas assim, eu acho que algumas pessoas vão ficar, poxa, perdeu velocidade, né? E Entendi. mas se a pessoa persistir, ela não vai se arrepender, né? Tudo bem que o quarto episódio eu acho que é o ápice da série, né? Aí vem um quinto que é importante, e o sexto é só um fechamento que foi já meio colocar já meio sem gás, né? Uhum. Mas a série ela peca com essa questão de, poxa, poderia ter mais informações históricas, eu acho que principalmente até para aqui para o Brasil, né? Uhum. Porque afinal de contas a gente já está contando a história de uma expedição que conseguiu dar a volta, né, no mundo de forma Uhum. marítima. É irônico porque ele conseguiu, mesmo não conseguindo. Quem vai ver a série vai entender, né? Tem uma sutileza, uma pegadinha de concurso na história. Se ele conseguiu ou não, ele conseguiu. Ele conseguiu, Ah, mas entendi. ele conseguiu se você levar em consideração a longitude. Ah, e outra coisa, engraçada, né? Na época a galera conseguia calcular bem a latitude, não a longitude. Então isso era um problemão, né? Na época que só muito depois o pessoal conseguiu calcular com maior precisão, né? Aí a série ela tem umas liberdades criativas, assim, uns probleminhas históricos. Quem puder depois ver o post, eu destaco um outro ponto, né? Tem outros detalhes no final que a gente não pode comentar, porque senão é um spoiler. Um spoiler histórico, né? Se existe ou não, mas assim, é uma série, resumindo, é uma série bacana, eu acho que vale a pena, é uma história muito interessante, realmente mudou a visão que a gente tem do mundo, né? E é uma história de obsessão, né? Praticamente, né? Aquela vontade de conquistar a qualquer preço, né? E às vezes por uma coisa que às vezes eu acho que essa é a grande mensagem do filme, né? É sério que a gente fez tudo isso por cravos, né? É, Mas é interessante, né? Porque a história ela tá cheia desses eventos, principalmente quando você lida com esse tema das conquistas, né? Às vezes coisas assim que nem envolvem tanto a questão de dinheiro, por exemplo, aquela questão dos polos, a conquista dos polos. sim, Aí, por exemplo, uma história que eu acho muito bacana é a do Shackleton, né? sim, nossa, Aquela excelente. expedição transantártica lá que ele fez, acho que de começo, né, do século XX, acho que foi de 1914, alguma coisa assim. Isso. E Uhum, aí que foi com aquele Endurance, e aí eles tentaram chegar lá, cruzar a Antártida, né? isso. Antártica. Uhum, uhum. E aí, assim, é um negócio que você fala assim, pra quê, né, e tal, o primeiro É, cara, né? é. Mas assim, e aí você vê que o cara, aí é uma história de superação gigantesca, né, por trás, porque aí o navio deles fica preso no gelo, e aí eles precisam abandonar a ideia, aí passa a ser uma luta pela vida, né? Isso. Enfim, mas são histórias de superação e tal, que mostram assim a força do poder, né, de desbravador, né, do ser humano, assim, de aventureiro e tal, às vezes sem tanta justificativa, né, por coisas mais são os pioneiros, né, aqueles caras que
Exatamente. Eu acho que tem coisas que você fica impressionado pelas dificuldades, por todo, né, pelo feito, né? Uhum. Por outro lado, também, inclusive, esqueci de comentar, essa história também fala sobre liderança, né? Liderança e compromisso. Então, isso tal como a própria história do Endurance, né? Porque, poxa, o cara podia ter ido embora, tchau, tchau, gente, valeu. Ih, que pena, vocês morreram, né? E o cara, não, vou buscar a galera. Né? E foi uma história impressionante, né? Essa história do Legal. Endurance é impressionante. Essa história do Fernão, eu acho que vale a pena conhecer, sem dúvida, né? Sem dúvida. E Bacana. na quarta-feira, então, você foi falar justamente do famoso Top Gun Maverick, o grande sucesso aí de Pois é, 2022, né? deixa eu botar aqui o meu Ray-Ban Aviator aqui, minha jaqueta de couro para falar desse filme, né? Porque Uhum, uhum. Fala mais assim, grosso. é, quando a primeira vez que a gente ouviu falar desse filme, a gente meio que torceu a cara, falou assim, Foi, vixe, foi. Eu porque queimei o a língua mesmo. primeiro, o primeiro hoje em dia é considerado um cult, né? Mas é um produto da época, né? Da década de 80, é um filme bem datado, assim. Você assistir hoje, você vai rir em vários momentos, várias coisas que acontecem, mas ainda assim é um filme muito bom, que eu acho que foi o campeão de bilheteria, né? Quando ele foi lançado em 86. Foi. E só que o que acontece? Tá muito comum, né? A gente sabe aí, Hollywood tá numa crise de criatividade, então fica apostando, né, em continuações e continuações, revivendo franquias ou filmes anteriores famosos e tal. Isso é muito comum. O que é raro é você ver uma continuação, né? Nesse caso aí, com mais de 30 anos, dá certo. Assim, não só justificar a sua existência, porque é difícil, né? Você pensar assim, poxa, como é que ele, né? Para quê? 30 anos depois, não só esse Top Gun Maverick justifica, mas como ele consegue ser melhor que o original em praticamente tudo, né? É, Então, impressionante. impressionante. Para fazer uma pequena retrospectiva assim, no primeiro filme é a história do Tom Cruise faz o papel de um jovem, né, de academia de pilotos da Força Aérea, Pete Mitchell, que ele entra nessa escola aí é a escola dos ases, né, digamos assim, lá da Marinha Americana, que é o Top Gun, né, que são os melhores pilotos e tal, a, a azeitona da empada lá, né, aquela galera que é os melhores dos melhores. E aí ele entra lá e aí rola uma rivalidade, aquela coisa, né, e ele também tem um romancezinho e tal, né, nessa história. E no final tem um evento, meio que durante esse treinamento deles. Enfim. E aí o filme tem uma tragédia que envolve o filme do Tom Cruise, assim, eu acho que assim, a gente não precisa ter medo de dar spoiler de um filme de mais de 30 anos, né? Uhum. Eu acho que Esse aí já venceu, já venceu. Então, assim, porque tem essa questão de um parceiro dele, que é o wingman dele, né? Tipo, digamos assim, o cara que vai com ele no caça, o Goose, que né? é o Goose, né? Exatamente, que é o parceirão dele, grande amigo, que morre durante uma manobra lá, um treinamento que dá errado. E aí ele fica bastante traumatizado com isso, né? Tal. E aí o filme explora isso, mas ele consegue superar. Enfim, aí ele tem aquela rivalidade com o Iceman, né? Que é tipo o cara que faz a contrapartida dele, que é interpretado pelo Val Kilmer, né? Na época, no filme de 86 e tal. Uhum. E aí os dois, no final, superam essa rivalidade e conseguem sucesso nessa missão final lá do primeiro filme. E aí esse filme mostra realmente que ele considera essa passagem de tempo toda aí, mais de 30 anos. E aí o Pete Mitchell, ele continua pilotando porque esse novo filme, né, Top Gun Maverick, ele faz questão de montar uma figura do Maverick como um cara apaixonado por pilotar. Isso talvez explica por que ele ainda é piloto e não virou um almirante da vida, né? Então o que Uhum. ele gosta é de pilotar. E o que interessa a ele assim é provar que o piloto faz a diferença numa Isso. época
em que você tem essa questão tecnológica, e muito se fala de que em breve não vai mais precisar de pilotos, né? Que tudo vai ser drone, que até os grandes caças vão ser pilotados com inteligência artificial, ou no mínimo remotamente, né? Uhum. Como são os drones. Então, aí o filme pega isso, ele vira meio que um piloto de teste e tal, num projeto que ainda usa pilotos, né, de um caça super avançado, só que aí ele é chamado para voltar para a academia Top Gun, só que dessa vez como um instrutor, porque ele teria que preparar essa galera nova, os melhores pilotos atuais aí, para uma outra missão muito importante aí, né, relacionado à questão de energia nuclear e talvez possibilidades de ataque nuclear, essas coisas. Então ele volta e tal, e aí o filme ele vai mostrar essa questão aí, né, do Maverick precisando lidar com o passado dele, essa questão, né, dos traumas do passado e tal. E o filme ele faz um excelente trabalho logo de cara, né? Ele começa assim com muitas referências aos filmes originais, aquela música clássica do Top Gun. E aí assim aquela coisa de arrepiar, parece que assim é para já fisgar a audiência, né? Tipo assim, a galera dos antigamente, igual eu e você que assistiu o filme original. E ele faz várias referências bacanas, né? Tem muita coisa para quem viu o filme original que vai achar legal. Tem essas semelhanças, tem as semelhanças na estrutura da trama em si, porque como eu falei lá, tem essa questão da academia que volta, só que aí o Maverick está na situação de instrutor e não, mas os jovens, eles têm essa mesma questão do conflito, os perfis diferentes, o cara que é o bonachão, o outro que é mais gente boa, né? Uhum. Eles entram em conflito, tem essa questão da missão também, e aí tem um romance também, só que muito menos forçado do que no primeiro. Também agora é com Maverick, né? Só que é bem mais tranquilo, assim. E até se encaixando melhor na trama do que no filme original. Sim. Mas aí o filme ele mantém essa estrutura, como eu falei, só que aí ele traz um ingrediente secreto, né? Que faz toda a diferença para esse filme ser melhor do que o original, que é criar um desenvolvimento para esses personagens e as suas motivações criar isso de uma forma muito mais interessante. Então os personagens eles são mais desenvolvidos. O próprio Maverick ele vira um ser humano agora, porque no primeiro é muito superficial, assim, você apesar de ter essa questão do trauma e tal, nada disso é tratado de uma forma satisfatória. Nesse filme não, o personagem do Tom Cruise ele está muito mais humano e você entende mais as motivações e tudo que aconteceu também, como isso influenciou a vida dele, né, nesses 30 anos. Uhum. E o roteiro ele está bem enxuto, então ele expande o que precisa ser expandido, mas ele consegue ter um ritmo muito legal, assim, de alternar essa questão dramática, a interação, né, porque aí no meio dessa turma dos novos cadetes do Top Gun que o Maverick precisa treinar, tá o filho do Goose, né? Uhum. E aí a dinâmica dele com o filho do Goose, essa questão do trauma, às vezes o cara ainda né, ter esse ressentimento pela morte do pai e tal, geram momentos de conflito dramático bem interessantes, né? O Miles Teller tá excelente, né? Tá mesmo. No filme, a interação dele com Tom Cruise é bem bacana. Então o filme ele tem um roteiro muito mais bem escrito, os personagens, tem a questão do humor, tem, como eu falei, as referências, mas a questão da nostalgia foi bem inserida e tal. E o principal é que o filme alterna tudo isso com cenas de ação de tirar o fôlego. Então, São para mim, excelentes. esse agora superou o original e filmes que vieram depois em termos de filmes de ação, né, de combate, de caça. O filme, eles fizeram um trabalho muito bom, extenso, né, com apoio lá da Força Aérea Americana, para fazer filmagens reais. Então ele usa muito efeito prático mesmo. Você tem efeito especial, lógico que tem, mas não se sobressai. É só
aquele complemento, né? A maioria é tudo que eles filmaram em caça mesmo. Lógico que o filme ainda desafia as regras da física, as leis da física. Em alguns Sim. momentos chega a ser fantasia, mas tudo em nome da emoção, né, de gerar mais adrenalina, de trazer mais essa questão, né, da emoção mesmo, de você de fazer, de tirar o fôlego, né? Então, as cenas de ação são fantásticas, a edição de som do filme, assim, eu fiquei muito feliz de ter conseguido assistir o filme no cinema. O filme ainda está em cartaz, a gente está aí no final de julho, né? O filme entrou em cartaz em maio e ainda está enchendo as salas. Eu tive uma certa dificuldade até de pegar uma sala que tivesse espaço tranquilo. Pra você ver, 2 meses, eu fui assistir agora recentemente, 2 meses depois que o filme entrou em cartaz, ainda tá. Já arrecadou mais de US$ 1 bilhão aí afora. Acho que já tá com. Ganhou até do Doutor Estranho lá da Marvel, né? Então, assim, o filme tá fazendo muito sucesso e o Tom Cruise, ele continua desafiando o tempo, né? Impressionante. O cara, fisicamente, ele tá muito inteiro ainda. Ele se sobressai até na cena obrigatória de tirar a camisa, né? Tem um momento aí que tem uma cena que referencia até a questão lá do pessoal jogando vôlei na praia no primeiro filme, né? Sim, igualzinho. Um pouquinho diferente, mas mudou o esporte e tal, mas a ideia é a mesma, né? É Mas aí, verdade. como eu falei, tem o Tom Cruise, que ele tá. E ele, dramaticamente, ele não precisa provar mais nada, né? O cara, ele tem muito talento dramático, não é só o rostinho bonito. E ele convence muito como o Maverick, como eu falei, um Maverick muito mais humano e mais cascudo, né? Por conta desses 30 anos e tudo que ele passou aí. E ele convence. A gente tem a Jennifer, né? A Jennifer Connelly, que faz o par romântico dele. Ela é belíssima, ela sabe essa beleza madura, né? Só que infelizmente ela é um pouco mal utilizada na trama, assim. O personagem dela é um dos menos desenvolvidos. Ela tá ali mais pela beleza dela, pelos sorrisos e tal, mas também não subtrai nada do filme. A gente tem essa participação bem bacana do Val Kilmer, que volta. E apesar das restrições dele, né, porque ele teve câncer de garganta e tudo, quase não está conseguindo mais falar, mas eles inseriram ele de uma maneira bem bacana no filme, que é importante para a trama. E o próprio Tom Cruise, ele tinha falado que ele não faria essa continuação se o Val Kilmer, que interpretou o Iceman no primeiro filme, não voltasse, né? Uhum. A gente tem um John Hamm também excelente no papel do superior do Pete Mitchell, do Maverick. E o Miles Teller, como eu falei, que faz essa interação aí como filho do Goose. Então, elenco bom, elenco de suporte do filme, tá cumprindo todo o seu papel, muito bacana mesmo o filme. E aí a lição que fica é que é possível você ter um filme que entretém, que é um blockbuster, mas que arrisca e que consegue, né, fazer esse balanço legal entre nostalgia e novidades e apostando num roteiro muito bem escrito, né, e em cenas de ação, em qualidade de produção que destaca tudo isso, acerta em cheio. Então, super recomendado o filme. Tanto para quem era fã do primeiro, quanto para quem gosta de entretenimento de boa qualidade. Filme Sim, é impressionante. super recomendado e para todas, público em geral mesmo. Assim, e você vê no cinema a galera mais nova, a galera mais, né, mais antiga e tal, e a resposta tem sido bem positiva. Muito Sim. bacana mesmo. É um filmão, realmente. E é uma pena que é um filme que é mais interessante de assistir no cinema mesmo. Esse é realmente o som, a questão, né, a telona, realmente o filme não é só propaganda, não. Realmente você vê um motivo para. Muito bacana, recomendo demais. Realmente é bem legal, né? Realmente um filmão, um filmão. Isso aí. E então na sexta eu falei do Star Trek Strange New Worlds, né? A nova série do universo Star Trek, né? Mais uma aí, né?
Mais uma, pois é uma boa. Eu mesmo eu confesso que o primeiro filme dos remakes, né, assim, eu fiquei com um pouco o pé atrás, né, J.J. Abrams, Flare, né, aquela luz, né? Lens flare, né, que eles chamam. Nossa, era toda hora, estava irritante, né? Mas aos poucos o pessoal foi começando a conseguir resgatar e atualizar, né, o legado, né, do universo Star Trek. E essa série é uma ótima oportunidade de entrada nesse universo, né? Porque ela pega muito o sentimento da série original, né? Tanto que qual é o plot, né? O plot a gente vai vendo a história do Capitão Pike, né? Que era o capitão antes do famoso Capitão Kirk, mas já na Enterprise, sabe? Então você vai ver pessoas personagens importantes como o Spock, o Uhura, né? Ainda no comecinho, né? O Uhura era ainda cadete, né? O Spock já era mais ou menos daquele jeito, mas só que ele ainda estava tendo aqueles problemas de identidade, ser um pouco ser humano e também vulcano, então ele não sabia que grupo ele pertencia. Tinham alguns personagens que ainda vão aparecer, tem alguns personagens que aparecem agora, né? Então você vê o começo do plot principal que gera a situação da série original, né? Então, estão lá nos 10 episódios, né? Várias situações diferentes, né? Mas que tem um encadeamento, então não é tipo assim, vou assistir hoje o episódio 2 e depois eu assisto o episódio 4. Não, Não é realmente. tão desconectado assim, né? Então existe uma Exatamente. sequência lógica aí para se assistir e uma trama central. Lembra um pouco seriados tipo Arquivo X, né? Arquivo X Isso. era um pouco assim que você tinha essa questão do monstro ou do fenômeno da semana, mas existia uma trama por trás que se você não acompanhasse tudo, você perdia, né? Exatamente, e acontece exatamente isso com. Olha aquela lição para algumas séries grandes que a gente ouve falar, né? Que algumas coisas que acontecem têm consequências, né? Então, alguns personagens não voltam, né? Alguns personagens sofrem, né? E dali vão justificar um comportamento, entendeu? Esse tipo de coisa. E é uma série que a média realmente é muito boa, tanto que a nota tá excelente no IMDb, né? Tá mesmo, No- tá mesmo. mas o curioso, que é uma coisa que eu tenho que logo avisar, tá? Os efeitos especiais não são o forte dessa série, tá? Não espere, meu Deus, como é que ele fez isso? Então, Tem realmente um- eles estão fazendo uma homenagem à série original, né, na década de 60. Exatamente, de certa forma. Momentos Chapolin. Chapolin, tem momentos assim que você fica assim, poxa, gente, sério? Entendeu? Tem uns momentos meio vergonha alheia nos efeitos especiais. Momento estagiário, o estagiário pegou essa cena. Exatamente. E tem momentos que você fica assim, nossa, olha só. Esse episódio gastaram, hein? Esse episódio gastaram. E você tem de tudo: piratas, você tem alienígenas, alien, entendeu? Você tem. Nossa, você tem dilemas éticos, né? Que é uma marca muito da franquia Star Trek, né? Você tem momentos de humor, você tem momentos de fantasia. Mas eu acredito que a média é muito satisfatória. Então, a pessoa que for investir nisso, vale a pena. Um detalhe: tudo bem que a série ela não é muito didática em alguns momentos para explicar que raça é essa, por que está em guerra, por que tem uma fronteira e tudo. Mas se você entrar assim, sem saber nada e quero assistir.
você vai se divertir, né? Ela serve como um ponto de entrada para você conhecer melhor. Poxa, o que aconteceu antes de tal episódio? Por que ele está falando isso, né? Realmente tem inclusive no post tem um videozinho, infelizmente em inglês, mas é de 21 minutos dos últimos 40 anos da série, basicamente 40 anos, quase 50 anos. Mais 50 já, Quase 50 anos, impressionante. Então, assim, eu acho que vale a pena, mas com risco de spoilers, tá? Porque a gente vai estar contando a história antes da história original, né? Dos filmes, inclusive, ele revisa o universo inteirinho, vale muito a pena. E tem um presentinho, né, pra gente. Pra quem não conhece, conhecer uma das cenas mais constrangedoras de luta. Né, Mike? Você conhece? É de Chapolin meme total essa daí. Meme total. Então vale muito a pena, tá lá na Paramount Plus, né? Vale muito a pena, realmente a Paramount tá de parabéns, ela abraçou a série, né? E, inclusive ela tá para fazer um crossover do Lower Decks, que é aquela animação, com essa série. Eu não sei como eles vão fazer um live action, não sei até que ponto é piada, se é verdade, né? O Lower Decks vai terceira temporada vai entrar agora, né? Tá perto e aí vamos ver o que vai render, mas vale a pena. Eu recomendo muito. Legal. Muito bom. E agora então a gente vai entrar na sobremesa, os momentos que a gente vai dar alguma dica. Michael, e aí, qual é a sua dica aí para essa semana? Pois é, a minha dica dessa semana vai ser um seriado aí do Netflix que não sei porquê, eu não lembro direito porque que a gente não falou no blog, né? Mas é um seriado que faz bastante sucesso aí, a galera gosta demais e atende aí a várias faixas etárias, né? Que é o The Crown. Eita, pois é, a tradução, ele não foi traduzido, né? Apesar de aqui no Netflix a gente geralmente tem umas traduções comédia, e talvez ele não foi traduzido justamente porque se você traduzir The Crown seria a coroa, e aí você gera um título de duplo sentido que se encaixa perfeitamente no assunto aí do seriado, que é falar da Rainha Elizabeth II, né? Que é uma coroazona aí de 96 anos, mas que está firme e forte aí ainda, depois aí ela tomou, tipo assim, ela foi coroada, né, em 52, então 70 anos, né, de reinado aí, mas como diria lá o grande poeta e artista Sérgio Reis, né, não interessa se ela é coroa. É isso aí. Mas então, assim, é um seriado que é bem bacana. E por que eu resolvi falar? Primeiro motivo, como eu disse, é porque a gente não tem ele no blog lá, a crítica, né? Já tiveram 4 temporadas. Então, o que esse seriado mostra? Ele mostra toda essa trajetória da Rainha Elizabeth II, desde ela, ainda na época em que o pai dela ainda nem ia ser rei, porque para quem conhece a história, né, o pai dela é irmão, né, era irmão do herdeiro da coroa, só que o herdeiro, ele conhece uma mulher que ainda estava casada na época e tudo, e aí ele não poderia ser rei se não abrisse mão do relacionamento com essa mulher, uma americana, e aí ele abdica do trono, e aí o irmão dela, quer dizer, o irmão dele, né, que é o pai da Rainha Elizabeth, acaba entrando diretamente na linha de sucessão, e aí tem até, já foi feito filme, né, que é aquele discurso do rei, que mostra que ele era um cara, não era preparado, ele gaguejava e tudo. Então ela e a família foram arrastadas para esse negócio aí, meio que inesperadamente, e aí o pai dela falece, né, um pouco depois alguns anos, né, depois da Segunda Guerra, e ela
como ela era a filha mais velha, né, a primeira filha do pai, ela que era a sucessora. Então ela vira rainha. E aí o seriado mostra, né, todas essas etapas aí, desde desse período, começa mais ou menos nessa época da abdicação, aí mostra o crescimento dela e tudo. Aí ela conheceu, né, o esposo dela falecido do ano passado, o príncipe Philip, né? Uhum. Antes de virar rainha e tudo, inclusive a família não era muito a favor do relacionamento, mas ela foi em frente e casou, mas não era nada assim, é só porque ele não tinha uma linhagem, né? Uhum. Assim, conhecida, não era de uma família assim, e tinha talvez uma questão meio que descendência alemã no meio, enfim, mas eles casaram e tudo, tiveram 2 filhos antes dela virar rainha e tal. E aí a história conta isso, e é bem interessante o seriado, porque ele tem uma cadência, assim, de a cada 2 temporadas, uma atriz diferente interpretar a Elizabeth. Isso é uma escolha que eu achei bem legal. Eles não fizeram aquela escolha de usar maquiagem, né? Então Uhum. você tem aí nas 2 primeiras temporadas, você tem a Claire Foy, quem faz a Rainha Elizabeth, e na terceira e na quarta, que a gente teve já 4 temporadas completas, é a ótima Olivia Colman. Então eles escolhem grandes atrizes para fazer aí o papel da Elizabeth, e lógico, junto com a mudança da Elizabeth, muda o resto do elenco. Então você tem toda uma galera também aí coadjuvante que vai fazendo os papéis, né? O Philip também vai mudando o ator que faz e tudo mais. E você tem essa mudança que eu acho bem legal. E o seriado, ele não tem uma sanção da família real, digamos assim, né? A galera não participou em nenhum momento da falar, é a nossa história, a gente vai aqui trabalhar como consultor desse seriado. Não, ele é como aquelas biografias não autorizadas, né? Mas mesmo assim, cara, o nível de produção desse seriado é uma coisa fantástica. Eu não sei como que eles conseguiram reproduzir e filmar cenas assim, que parece que você tá mesmo lá no Palácio de Buckingham, parece que você tá em todas essas locações, sabe? Netflix fez um trabalho, deve ter gastado rios de dinheiro, mas vale muito a pena porque isso dá aquela verdade, né, o senso de realismo do seriado, porque afinal de contas é uma história verídica. É lógico que provavelmente foram tomadas várias licenças poéticas aí, mas para Uhum. quem conhece a história, né, inclusive uma das coisas que me motivou também a dar a dica desse seriado é porque eu estava assistindo um documentário que conta toda a trajetória da Rainha Elizabeth e tal, do significado do reino dela, né? Porque ela é uma figura inegável, né? Uma figura marcante aí na história, apesar de ter muita gente que questiona o papel da monarquia, é uma coisa muito ultrapassada, né? Tem gente que Uhum. acha que lá na Inglaterra eles são mais assim, questão para o povo em si, como se fosse uma novela, um reality show, digamos assim, né? É mais aquela coisa assim pro povo admirar e não sei o que, fazer fofoca e ir pra tabloide, mas se você olhar e conhecer a história dela, você vai ver que ela interferiu e teve um papel importante em vários momentos históricos. Foi uma figura, diplomaticamente falando, principalmente, né? Ela e alguns membros da família real tiveram, mas é lógico que o que acaba sobressaindo, principalmente na mídia, são os escândalos, relacionamentos, e o seriado faz um excelente papel de retratar esses acontecimentos. Então, aí lá mais para frente, na 4ª temporada, já entra a princesa Diana na história. Então, para quem quer conhecer mais da história da princesa Diana, e o seriado acaba aí mais ou menos naquele momento em que o casamento dela com o príncipe Charles não tá tão bem, né? E aí Uhum. ela já fez aquele livro, aquela coisa toda que revelou muita coisa dos problemas que eles tinham, de que era só mais um casamento de fachada, que o Charles, na verdade, já estava com a Camila Parker Bowles lá e tal. E aí acaba mais ou menos aí na 4ª temporada, mas ela é uma figura muito marcante, ela de fato é o foco e ela
interagiu com pessoas históricas também, os primeiros ministros, né, desde Winston Churchill, galera aí muito importante, né? E a mulher ainda está aí estribuchando, né? A Elizabeth II, a mulher é impressionante, como ela tem energia, e uma coisa que fica clara para quem conhece a história, para quem assiste o seriado, que eles fazem um excelente papel nisso também, é a questão de como o dever, né, a questão do conceito do dever se sobressai a qualquer outra coisa para a Rainha Elizabeth, né? Como ela, assim, é impressionante mesmo como, acho que talvez ela seja a grande justificativa por que ainda existe monarquia na Inglaterra, sabe? Porque ela conseguiu representar esse ideal, né, de servir e tal, da forma mais impressionante. Então, o seriado tem parte de muito drama bacana. Então, essa quarta temporada também pega a parte da Margaret Thatcher, outra figura marcante da história aí, né, da Inglaterra. Então, super recomendado. Eu assisti, recomendei para os meus pais, eles gostaram demais. Então, todas as idades aí, um seriado muito premiado, a nota é excelente lá no Netflix. E, além de tudo isso, o motivo final de eu estar recomendando ele é porque a gente vai ter a quinta temporada agora em novembro. Então, a gente tem aí uns 3 meses, mais ou menos. Dá tempo de quem não assistiu assistir as 4 temporadas que já estão lá no Netflix. E a gente vai ter a mudança de novo, né, da atriz que vai interpretar. O elenco também vai mudar junto, mas agora vai ser a Imelda Staunton, que vai fazer a Rainha Elizabeth, que é uma atriz já um pouquinho mais velha, para pegar essa fase final. E a gente vai ter mais essa quinta e uma sexta temporada final, e aí o seriado vai encerrar pelos planejamentos aí que a Netflix fez, né? Então, fica a dúvida da aposta, né? Pois é, tem muita gente falando aí de quando é que a Elizabeth, né, vai vestir o paletó de madeira, mas, rapaz, eu não apostaria não. A mulher é firme e forte, é impressionante. O tanto de gente que ela já enterrou. O pessoal fala que ela ajudou a fazer o rascunho da Bíblia, né? Então eu não duvido de nada. A mulher é fortaleza. Olha, eu não apostaria contra ela, não. Nossa. Não mesmo. Pois é. O marido dela faleceu aos 99, se eu não me engano. Ela tá com 96. Nossa. Né? E a live and kicking, né? Como diria a música. Impressionante. Então eu vou deixar essa dica aí para quem não assistiu ainda esse seriado da Coroa, assista lá, porque vale a pena acompanhar a história dessa coroa aí. A coroa, hã? A coroa, eu estou falando da coroa de botar na cabeça. Claro. Não é o momento SBT. Não é o momento. Pois é, a minha dica é desse, né? Estamos em tempos de crise, né? Então, né? A gente pode economizar um pouquinho, né? É uma dica que é mais antiga, né? Mas ainda está valendo, que é o seguinte: pouca gente sabe, mas qualquer cliente tem direito às mesmas condições de um cliente novo, né? Explico. Por exemplo, vamos supor que você assinou lá uma TV a cabo, algum serviço de banda larga, né? E você ou não está fidelizado ou já passou, né? O período que pela lei não pode ultrapassar 1 ano, né? Você vê um flyer, alguma promoção na TV, no rádio, enfim. Fulaninho, participe do serviço XPTO por X dividido por 2 durante X meses. Você tem direito a pedir a mesma condição, mesmo sendo um cliente há mais tempo, né? Pouca gente sabe, isso tem uma base, né? Que é a resolução 632 da Anatel, né? Ela é lá de 2014, mas ainda está valendo, né? Normalmente, eu mesmo já fiz eu uso dessa resolução. Eu tive a negativa por parte do serviço, falando, não, isso aí não existe, não tem problema, você anota o protocolo e a pessoa não vai registrar, não vai fazer, então tá. Aí você pode abrir, tem esse trabalhinho, viu, gente? Normalmente as operadoras não aceitam, tá?
Mas não, olha, não desista. E infelizmente, assim, além de não aceitarem, uma coisa que as operadoras fazem é qualquer tipo de promoção, elas tentam sempre fidelizar o cliente para ele não poder usar essa regra, né? Porque se você tiver fidelizado, você não pode chamar, tipo assim, puxar esse cartão e falar, mas tem a resolução porque você está fidelizado, né? E você não pode pular para outra promoção sem ter que pagar a taxa lá. É isso, tem essa pegadinha, por isso que essa parte da fidelidade é importante, né? E aí você pega o protocolo, não quer registrar? Tudo bem, aí pode ir naquele consumidor.gov.br ou, né, a ouvidoria da Anatel, todas as experiências que eu tive com eles foram excelentes, né? Realmente eu não tive problema, passou um tempo, a operadora foi atrás de mim e a gente conseguiu resolver como era o esperado, né? Então, vale a pena. Sim, um outro cuidado é guardar a promoção, né? Tire foto ou um screenshot, enfim, né? E você tem sempre que ter um número de protocolo para poder abrir, né, uma reclamação na Exatamente. Anatel. E aí, inclusive, eu vou dar uma dica em cima dessa sua dica aí, já que você tocou nessa questão da ouvidoria na Anatel, eu recomendo demais, viu? Qualquer pessoa que tiver problema, eu tive um problema recentemente de entrar numa promoção que foi oferecida, e inclusive migrei, fiz portabilidade de celular para fazer pacote, né, para fazer combo, e aí quando chegou a primeira conta, estava um valor bem acima do que tinha sido prometido, aí a operadora não quis voltar atrás, aí eu fui na Anatel, corri atrás, e aí depois disso foi resolvido, não só foi resolvido, como ainda consegui pagar um valor mais baixo do que tinha sido prometido, como uma forma de compensação, né? Poxa, legal, Então legal. vale demais, sempre quando tiver qualquer problema com essas operadoras, é reclamar na Anatel. Esse é um serviço que funciona muito bem, né? É, A gente reclama, mas a gente também elogia. é isso aí. E agora, então, a gente vai falar sobre petiscos, o momento que falamos um pouco sobre o que está por vir. E eu começo com um petisco de você, ô Michael. O que você tá trazendo aí nas próximas semanas? Opa, então, vamos dar aquele gostinho aí do que está por vir. O meu primeiro petisco é um filme novo aí do Netflix, que estreou aí, acho que tem 2 semanas mais ou menos, que é o The Gray Man, né? Uhum. Que é o Agente Oculto. É um É. filme novo aí, aí já é a versão marshmallow, né, do título. Que é o filme novo dos diretores lá, os Russo Brothers, né, os irmãos Russo, que dirigiram os principais filmes aí da Marvel recentemente. Começaram lá com um excelente, né, Capitão América lá, o Soldado Invernal, né, que Uhum. fizeram lá. Muito bacana, eles são ótimos diretores, só que aí eles largaram um pouco a Marvel e estão investiram um pouquinho em drama e tal, e agora estão voltando mais para ação nesse O Agente Oculto. Gostei do filme. Ele tem uma história um pouquinho genérica, Uhum. né? Que acaba que é aquela coisa do agente, que é um cara que é super treinado, aquele cara que consegue enfrentar 20 caras com palito de dente, né? Uhum. Mas que aí os seus chefes se voltam contra ele. Então é aquela Clássico. história já meio clássico, meio manjada. Só que o diferencial desse filme é esse toque dos diretores, né, dos irmãos Russo, que é os efeitos, a direção de ação deles e tal, as coreografias e tudo mais. O Ryan Gosling, que é o protagonista. Então eu vou trazer a crítica com detalhes aí, provavelmente na semana que vem, juntamente com a crítica do Iluminadas, né, que eu falei na semana Uhum. passada que tinha terminado. Então, mais detalhes em breve. Só um gostinho aí de que eu gostei do filme. Não é assim nada revolucionário, Uhum. mas tem as suas. E também, curiosamente, ver aí o Chris Evans, né, que é o Capitão América, para quem não sabe, num papel de vilão. É Olha aí. diferente. É o bigode. É. É o bigodinho. Olha que ele até se saiu bem. Se saiu bem como vilão. E aí, o meu próximo petisco é o seriado.
a do Prime Video, A Lista Terminal, que é o seriado lá com o Chris Pratt, né? Que é o protagonista, e com a participação do Antoine Fuqua, que é um diretor famoso aí, ele está como produtor, diretor de alguns episódios, que é aquele diretor famoso de ação, que fez o Dia de Treinamento e tal. Gosta muito de trabalhar com Denzel Washington, tem aquela nova franquia lá também, com Denzel Washington de ação. E é um seriado que conta a história de um cara que é um comandante de uma equipe daquela força elite lá dos Estados Unidos, os SEALs, né? Uhum. E eles vão fazer uma missão lá no Oriente Médio lá, e aí essa missão é meio que uma emboscada para eles. E aí tipo assim, ele é um dos poucos lá que sai vivo inicialmente. E aí a família dele depois é perseguida. Então ele começa a ver isso, né, que é meio que uma queima de arquivo, né? Depois que essa missão lá foi fracassada, e aí ele tenta desvendar por que estão indo atrás dele, por que mataram os subordinados dele, por que rolou essa... Eu assisti aí mais ou menos 4 episódios, são 8 nessa primeira temporada aí. Tá bem bacana a série, viu? Muito legal, gostei. Ele não tem assim, como é que eu vou dizer, não é uma série muito espalhafatosa, mas nessa questão do que ele se propõe a fazer, você vê que eles fizeram o dever de casa, muito convincente as cenas de combate e tal, parece que o Chris Pratt ele se esforçou bastante aí para fazer um treinamento, para parecer mesmo como um cara de elite, né? E muito legal a série, tô gostando. Tô mais ou menos aí na metade dessa temporada, muito legal. E para finalizar, assisti mais um pouquinho lá daquela Blackbird, o seriado lá da Apple TV Plus, que eu tinha falado, que eu tava assistindo, né, do cara que vai pra prisão, e aí ele é meio que recrutado em nome da liberdade, para tentar conseguir a liberdade dele, para ficar amigo de um assassino serial lá, para tentar descobrir onde ele deixou as vítimas, para esse assassino não ser libertado, porque se o pessoal não descobrir provas claras de que esse cara é um assassino serial, ele vai ser libertado, né? Vai ser solto. E aí isso gera a emergência, né? Isso. Mas é baseado em fatos reais, então é bem interessante a história, estou gostando, né? A gente tem o Taron Egerton num papel diferente do que a gente está acostumado a ver, bem mais dramático, que ele fisicamente, o cara tá bem dedicado ao papel, tá bombadão e tal. Bem legal a série, tô gostando. Vamos ver aí no que vai dar. E aí, Jeff, os seus petiscos? Pois os meus petiscos são... bom, tem um que é polêmico, que é Boa Sorte, Léo Grande, que é um novo filme que tá em cartaz, né? Com a Emma Thompson, que é uma professora aposentada que teve um casamento complicado e ela começa a repensar sobre a vida, né? O fato de ela já estar um pouco mais madura, né? E de tanto sofrimento, e ela faz assim, poxa, mas ela ouve falar de uma amiga de contratar um rapaz de vida fácil, supostamente, né? Programador, um cara que trabalha com TI. Isso, exatamente, é um cara que exatamente, e ela se dá esse presente, né? Só que o filme é uma reflexão sobre sonhos, sobre envelhecer, sobre o que é beleza, o que é felicidade, né? Então, e tem um pouquinho de romance e tudo, né? Então é um filme mais leve, em teoria, mesmo com Polêmica, né? com essas polêmicas, exatamente, mesmo com essas polêmicas, né? O segundo que tá vindo aí é o Beavis and Butthead, né? Detona o Universo. Esses títulos são maravilhosos, né? Que é um revival, né? Um revival da série, né? Em forma de Famosa aí filme. dos anos 90, né? Fez muito Exatamente. sucesso nos anos 90. É o terror do politicamente incorreto, né? Então, tá pela Paramount, se eu não tô errado.
Paramount, e tem a princesa, que é o John Wick da Idade Média, né? E que, olha, o pessoal falou que vale muito a pena, vamos ver. E tem o For Mankind, né? Também, sempre. Só que eu atrasei porque eu tive que correr. Mas essa semana vai. Já ouvi falar que não tá tão boa quanto a segunda, mas vamos ver, né? Vamos ver, depende. Vamos ver. E é isso, acho que temos um episódio, né? Bom, aquele momento, né, que a gente vai lembrar, né, galera, olha, esse é um podcast do Mexido Digital, né, nosso site que tá lá no www.mexidodigital.com.br, né, gente, se vocês quiserem deixar de comentários, sugestões, né, fiquem à vontade, por favor, colaborem, né, com esse projeto, que a gente está se divertindo. E sim, a gente está no YouTube, Spotify, né, Amazon Music, Pocket Cast, inclusive com a marcação, né, dos principais pontos, né? Você pode pular para alguns pontos, se você quiser, tanto no YouTube quanto no aplicativo, viu? Alguns aplicativos têm suporte, então, né, você pode pular por um momento. E é isso aí. Então, eu acho que é isso. Temos, então, um novo episódio. Vamos que vamos, né? Muito obrigado, Michael. Muito obrigado. Valeuzão. Foi show de bola. Vamos que vamos. Opa, um abração. Até mais. Até mais.